Iago está entrando, Leonardo, Camila. Bom dia para todos e para todas. Até eu moguei o Big Brother. Quem é que é isso aí? Eu não ia chorar, mas na hora que o Thiago começou, eu chorei também. Foi? Eu achei sensato. Eu também achei que estava torcendo por ela. E eu tô cabispo. E eu não gosto de BBB. Eu também não, cara. É a primeira vez que eu vi BBB na minha vida. Eu também não, nunca vi, mas eu gosto da Thelma. Ontem. Só que, tipo, Eu nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Eu também não assisto Minha BBB, esposa tava gente. Eu só vendo, eu comecei até a uma ver. pra votar mesmo. Eu acho que foi o BBB. Eu não votei porque eu não tenho conta. E preguiça de fazer é muito grande. Nossa, colocar um Também não no votei, meio. só vi. É, tem que colocar e-mail, senha. Ai, que credo. Haja paciência. Haja paciência. Vitória, Igor, tá entrando, já tem quase 50. Mas pra jogar muito. Burocracia. Salve, senhor. Salve. olha. Tem só o fiozinho de ouro aí. Pô, eu tô aqui, professor. Eu sei, aí. Tá todo mundo aí. Só mais um minutinho para esperar mais alguém. Aí a gente começa. Vou fazer aquele esquema, tá? De botar o microfone de todo mundo. Brian entrando aí. Vocês estão me escutando? Faz um joinha aí, para ver se está tudo certo. Beleza. O Renê, o Elson, tá entrando. Então, beleza, já deu o horário. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando, tá bom? Então, é o seguinte, gente, eu vou mostrar para vocês, vai fazer um resumo deste capítulo e tem mais algumas coisinhas que a gente tem que falar lá sobre a questão do material genético. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela do livro, para a gente poder ver. Vou comentar algumas coisinhas aqui, se por acaso, né, você não teve a coragem de abrir o seu livro aí, vamos observar aqui algumas coisas, né? A gente está no capítulo 5, onde a gente fala sobre DNA e hereditariedade, né? Essa questão da hereditariedade, vocês viram o ano passado quando a gente estudou genética. Lembra lá da genética? Tem uma parte aqui deste capítulo que vai falar um pouquinho sobre genética também, a gente vai relembrar esse assunto. Mas vamos comentar algumas coisas aqui. Quando você olha para essa figura aqui, você observa a forma do DNA, dupla hélice helicoidal. Então, você tem aqui, ó, dupla fita, ou seja, duas fitas, e o formato em hélice helicoidal, né? Sendo que isso aqui é um polinucleotídeo, ou seja, formado por vários nucleotídeos, né? Aqui ele vai te mostrar a forma básica de um nucleotídeo. Deixa eu aumentar aqui. E isso daqui, ó, você está vendo aqui do seu lado direito, isso daí é um nucleotídeo, né? Então, o DNA é formado por vários nucleotídeos. Tem mais gente para entrar aqui, deixa eu permitir a entrada. Então, o DNA ele é feito por vários nucleotídeos. Então, cada bolinha, aliás, cada tracinho desse daqui, tá vendo? Cada tracinho deste
Tá vendo aqui onde a setinha está passando? Isso é o nucleotídeo. Essa barrinha aqui nada mais é do que uma base nitrogenada. Lembrando, então, que no DNA, a base nitrogenada de uma fita se liga à base nitrogenada de outra fita. A gente costuma comparar isso aqui, gente, com uma escada de corrimão. Sendo que os degraus, tá vendo aqui, ó? Os degraus dessa escada são as bases nitrogenadas. Metade desse degrau é a base nitrogenada de uma fita, a outra metade é a base nitrogenada da outra fita. Então, lembre sempre disso aí. E aí, quais são, então, as bases nitrogenadas que você vai conseguir encontrar no DNA? Né? Aqui, ó, é importante reparar as cores. Sempre o azul se liga com o amarelo. O amarelo se liga com o azul também. Né? Azul é guanina e amarelo é citosina. Então, tá o nome delas aqui, ó, guanina e citosina. Guanina, gente, é uma base nitrogenada púrica, né? É uma característica dela. A gente chama ela de base púrica. E citosina é uma base pirimídica, tá bom? Então, aqui guanina é uma base púrica e a citosina é uma base pirimídica. Então, sempre uma base púrica vai se ligar a uma base pirimídica. Então, no caso, guanina se liga com citosina e citosina se liga com guanina. Aqui a gente tem, então, as outras duas bases nitrogenadas que a gente vai encontrar no DNA, adenina e timina. Adenina é uma base púrica, timina é uma base pirimídica. Então, adenina se liga com timina e timina se liga com adenina. É só você observar o esqueminha de cores aqui para você entender. Aí ele vai falar, então, depois que a gente encontra DNA dentro do núcleo da célula. Vai te falar aqui de algumas partes que formam a célula também. Isso aqui é tranquilo, isso aqui você já sabe lá do 8º ano. Vai falar que dentro do DNA a gente encontra o material genético. O material genético é composto pelo DNA e pelo RNA. Vai falar dos nucleotídeos, dos componentes básicos do nucleotídeo. Você já sabe isso também. Então, todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Desculpa. Então, esses são os 3 componentes básicos. Gente, quem está desenhando na tela aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Voltando aqui. Esses são os nucleotídeos. Então, todo nucleotídeo vai ser composto por um grupo fosfato, por uma pentose, por uma base nitrogenada. Eu vou te falar um pouquinho dessas moléculas. Tá bom? Aqui é a questão das bases pirimídicas e das bases púricas. Aí entra em alguns detalhes sobre o DNA, aquela questão dupla hélice, que a gente já sabe. Aqui ele vai falar um pouco sobre a questão do projeto Genoma Humano. Por favor, gente, para de desenhar na tela. Não é possível que eu vou ter que parar a aula de novo para poder descobrir quem é que está fazendo isso aqui. Então, projeto aqui, a gente tem a questão do projeto humano, né? O que foi isso? A gente, então, sequenciou todos os genes que a gente encontra no material genético dos seres humanos, ou seja, a gente já sabe o genoma da nossa espécie. A questão do código genético, lembra daquela tabela que eu mostrei na última aula? Essa tabela também está aqui no livro, né? O que é o código genético? Lembra que o RNA mensageiro, ele é composto pelos códons. E aí existem 64 códons diferentes. Se você contar aqui, ó, você vai encontrar 64 códons diferentes. Né? O códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro. Lá no processo de transcrição, o DNA foi transcrito em RNA, formando aqueles 3 tipos de RNAs, mensageiro, transportador e ribossoma. No RNA mensageiro, a gente tem os códons. A cada 3 bases nitrogenadas, a gente tem um códon. Então, a tabela que eu mostrei para vocês está aqui no livro também. Então, cada um desses códons está relacionado a um tipo de aminoácido. Isso aqui é aminoácido, gente. Leucina, isoleucina, metionina, valina, tudo isso são os aminoácidos que a gente encontra na natureza. Então, este é o código genético universal, né? Por que é universal? Porque todos os seres vivos
todos os organismos vivos precisam produzir proteínas. E essas proteínas, elas obedecem esse código genético aqui. Então, é igual para todos os seres vivos. Desde uma bactéria até o maior mamífero que existe, que no caso é a baleia azul. Aí ele vai falar do processo de transcrição, né? Lá dentro do núcleo, o DNA vai ser transcrito no RNA, daqueles 3 tipos que vocês já conhecem: mensageiro, transportador ou ribossomo. Vai explicar a função de cada um desses RNAs, mensageiro, transportador e ribossomo. Depois ele vai para o processo de tradução, que a gente também já viu, ou seja, como que o ribossomo, que é a organela responsável por fabricar a proteína, consegue decifrar a mensagem que tem dentro do RNA mensageiro. Então lembra de tudo isso aqui, ó. Essa figurinha aqui a gente já viu, eu já mostrei para vocês. Este é o processo de tradução que está acontecendo. Aqui a gente tem o ribossomo, o RNA mensageiro passa, o ribossomo identifica os códons, tá vendo aqui, ó, 3 bases nitrogenadas. Vem o RNA transportador carregando um aminoácido apenas. Existe o reconhecimento do códon com o anticódon e aí deixa-se o aminoácido e a proteína vai sendo formada. As proteínas, então, exercem diversas funções. Aqui, então, a gente entra na parte do capítulo que a gente não viu ainda. A gente vai falar sobre hereditariedade e epigenética. A gente vai falar primeiro sobre a hereditariedade. Na próxima aula, a gente fala um pouco sobre essa tal dessa epigenética, né? O que é a hereditariedade? Basicamente, a gente estudou isso já. Lá no 8º ano, quando a gente estudou genética, a gente estudou a questão da hereditariedade. Então, assim, deixa eu só parar aqui de compartilhar a tela do livro. Eu vou compartilhar um outro programinha aqui. Então, olha só, eu estou aqui no Paint. Eu vou utilizar o pincel aqui do Paint para a gente poder trabalhar. Então, você deve lembrar daquele negócio de azão, 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 azinho e de azinho, azinho. Se você prestou atenção nas aulas lá do 8º ano, você lembra disso aqui. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. O que está acontecendo aqui, gente? Quando a gente estudou genética, isso aqui, gente, são alelos, são genes. Onde é que está presente o gene? Então, olha só, eu vou fazer a representação aqui da molécula do DNA. Então, imagina que aqui, ó, dupla fita helicoidal. Aqui a gente tem um nucleotídeo, aqui a gente tem outro nucleotídeo e assim por diante. Tá vendo? Então, a molécula de DNA ela é muito grande. Mas eu tô te falando, gente, que essa parte aqui do DNA, que eu tô marcando para você, isso daqui, gente, é um gene. Isso daqui, ó, essa parte do DNA é um gene. Tem 1 bilhão de bases nitrogenadas aqui para cima e tem 1 bilhão de bases nitrogenadas aqui para baixo. Vou colocar aqui A, T, G e C, por exemplo. Tem um montão de base nitrogenada aqui para cima e tem um montão de base nitrogenada aqui para baixo. Mas essa parte específica aqui, eu estou falando para você que é um gene. O que o gene faz? Ele controla, ele regula a produção de uma proteína. É isso que o gene faz. Essa sequência de bases nitrogenadas aqui vai informar para o ribossomo quais são os aminoácidos que ele deve utilizar para fazer a proteína. Então aqui, ó, do gene, no DNA, a gente tem o primeiro processo de transcrição, né? Então, a partir disso aqui, a gente vai fazer um RNA. Imagina que é um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma da célula e lá no citoplasma da célula encontra com o ribossomo e essa parte aqui, ó, essas bases nitrogenadas vão produzir o quê? Vão produzir uma proteína ou vão participar, pelo menos, do processo de produção de proteína. Então, isso daqui, gente, é exatamente isso aqui que você estudou naquela época. Este azão, azão, este azão, azinho e este azinho, azinho é isso aqui. É o gene. Entendeu? Isso aqui, ó, é o gene. A gente chama, lá no 8º ano, a gente chamou de alelo. Então, o gene, aqui, ó, no caso, isso daqui é um alelo.
como nós somos organismos diploides, né? O que é o diploide? Lembra que nós somos organismos 2Ns. O que significa isso aqui? Diploide. Por que diploide? Porque metade do nosso material genético veio da mãe, ou seja, metade dos nossos alelos, dos nossos genes, vieram da nossa mãe, e a outra metade veio do nosso pai. É isso que está acontecendo. Então, tá vendo aqui, ó, metade, se eu separar aqui no meio, metade dos alelos vieram da mãe, metade dos alelos, a outra metade, veio do pai. Então, este alelo aqui, que eu possuo, ele veio dos meus genitores, ou do meu pai ou da minha mãe. Então, quando a gente estuda genética, a gente estuda exatamente a transmissão destes alelos, destes genes. E aí a gente, então, entra num conceito muito importante que ele está falando, inclusive, lá no livro, a questão do próprio alelo, né? A palavra alelo, em grego, significa semelhantes. Semelhantes. Então, alelos, você tem aqui alelos diferentes. No caso, aqui, se você se lembrar dos conceitos genéticos, esse cara aqui a gente chama de homozigoto. Só que ele tem dois alelos iguais. Esses alelos aqui são iguais. Os dois são dominantes, azão. Este aqui de baixo a gente também chama de homozigoto. Alelos iguais, só que são alelos recessivos. Este aqui, ó, no meio, o azão, azinho, a gente chama de heterozigoto, porque os alelos são diferentes, azão e azinho. Então, o que acontece? De onde que vem esses alelos? Imagina, gente, que a gente tem no nosso DNA os genes. Só que, como a gente ouviu falar lá no processo evolutivo, o que pode acontecer com o DNA? Pode acontecer a questão, por exemplo, da mutação. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que esse gene que eu estou mostrando aqui para você, ele era um gene que estava relacionado à produção de melanina, ou seja, a pigmentação da nossa pele. Este aqui era o gene original, sem essa história de dominante e sem essa história de recessivo. Só que aconteceu uma mutação nesse gene. O que é uma mutação, por exemplo? Vou representar aqui para você uma mutação. Vou fazer isso aqui, ó. Vou apagar, tá vendo? Ó? Era azão, aliás, era adenina aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar essa base nitrogenada. Não é mais A, agora é G. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui é uma mutação. Essa mutação faz com que esse gene seja um gene diferente. Por quê? Olha só, se eu mudei esta base nitrogenada aqui, eu vou mudar a informação que eu vou colocar no RNA. E se eu mudar a informação que eu coloquei lá no RNA, né, lembra que o RNA vai ter os códons. O RNA vai ter os códons. Os códons são sequências de 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, olha só. Deixa eu voltar aqui. Era A. Tá vendo aqui? Ó? É A. Né? Vamos transcrever este DNA em um RNA? Eu vou colocar aqui do ladinho para você. Deixa eu só diminuir aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o RNA. Este aqui é o DNA. DNA. Eu vou fazer aqui, então, o RNA. Só desse pedacinho. Tá vendo aqui, ó? É AATGC. Eu vou colocar só mais um aqui para dar certinho. Vou colocar A aqui de novo. Aqui, então, tem mais um nucleotídeo. Então, vamos fazer o RNA. Vamos transcrever, né? Lembrando que no RNA não tem timina. Então, se aqui eu tenho no DNA adenina, eu vou ter essa sequência aqui, ó. U, A, C, G e U. Isso aqui você já está cansado de fazer. Então, aqui a gente tem essa sequência. É o RNA mensageiro. É o RNA... Peraí, deixa eu pegar esse aqui. É o RNA mensageiro. Né? Então, este cara aqui tem informação para fabricar o ribossoma. O que tem no RNA mensageiro? Tem isso aqui, ó, tem os códons. Então, a gente tem um códon aqui e a gente tem um outro códon. Então, esse RNA mensageiro tem só 2 códons. Tá vendo? Isso é um códon.
Então, no caso, a gente tem 2 códons aqui. Então, quer ver? Ó? Eu vou parar aqui de novo, de partilhar a tela, só para te mostrar a tabela. A gente volta aqui no livro. Ó, é o códon UUA, tá vendo aqui? Ó? É o códon UUA. A gente volta aqui no livro. Vamos voltar aqui para a tabela. Cadê a tabela? Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Vamos procurar o códon UUA. Cadê o códon UUA? O códon UA tá aqui, ó. O UUA é um códon de parada. É um códon que para a proteína. Então, se o ribossoma encontrar o códon UUA, ele é um códon de parada. Então, a proteína ela vai parar de ser fabricada. Tá bom? A proteína para de ser fabricada aqui. Vamos voltar aqui, então, para a nossa outra tela. Então, este códon aqui é um códon de parada, UUA, né? A gente tinha esse outro códon aqui, CGU. Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir a tabela com código genético aqui no computador, só para a gente poder... Se você tiver com o livro aí, dá uma olhada aí também, tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem o códon CGU. Esse aqui, ó, códon de parada. Vou até escrever aqui, ó, parada. É o códon de parada. O códon CGU, ele é um códon que vai informar... Confere para mim aí no seu livro. O códon CGU, ele é um códon que informa o aminoácido que a gente chama de arginina. CGU, arginina. Confere aí na tabela do livro. Arginina. Vou escrever aqui, ó. Arginina. Arginina. Arginina é o nome de um aminoácido. O que eu estou querendo dizer para vocês, né? Por que surgem alelos? Que tem a ver com genética. Os alelos, eles vão surgir quando este gene passa por mutações. Então, imagina o seguinte. Eu vou falar para você que aconteceu uma mutação bem aqui, ó. É C, tá vendo? Só que, pela mutação, aconteceu uma alteração. E aqui no caso, olha agora, não é mais C. Aqui vai ser A também. Tá vendo? Mudou. Se eu mudo esta base nitrogenada aqui no gene, o que vai acontecer? Este códon aqui, ele vai continuar o mesmo? Olha aqui, era CGU. Só que eu mudei esta base nitrogenada aqui. Então, este códon vai mudar. Não vai mais ser CGU. Vai ser o quê? Vai ser CUU. Vou até apagar aqui. Para a gente poder... Ó. Tá vendo? Ó? O códon, ele informava o aminoácido que a gente chama de arginina. Só que eu mudei o códon por causa dessa mutação. Agora o códon é CUU. Qual que é o aminoácido que o códon CUU ele informa para o ribossoma? Aí a gente tem que olhar lá na tabela. O códon CUU, olha só, o códon CUU, cadê? CUU, é só procurar aí na tabela do seu livro, CUU. É um outro aminoácido chamado de leucina. Confirma aí para mim. É leucina. Tá vendo aqui? Não é mais arginina. CU não vai formar mais arginina, vai formar leucina. E se eu mudo, gente, tudo isso é para te falar que eu vou mudar o aminoácido por causa da mutação. Eu vou mudar este aminoácido. Não é mais arginina, é leucina. Aqui não é mais arginina. Aqui agora é leucina. Leucina. Eu mudei o aminoácido da proteína. E se eu mudei o aminoácido da proteína, essa proteína não vai ser igual ela era antes. Então, assim, eu criei uma nova versão da proteína.
essa nova proteína que tem este novo aminoácido, ela vai exercer o mesmo papel que ela exercia antes? Dificilmente. Como mudou o aminoácido, ela vai acabar, então, tendo uma outra característica. E aí, a gente começou essa história falando sobre albinismo. Então, o gene, antes da mutação, formava a melanina funcional, a melanina que funcionava. Agora, depois da mutação, o que aconteceu? Essa alteração neste aminoácido vai fazer com que essa nova proteína não exerça a função dela. Então, imagina que aquela sequência anterior, ela era o alelo dominante, ou seja, o alelo que vai informar a proteína correta. Agora, esta nova proteína que tem leucina e não mais arginina, ela vai ser, então, a proteína que não funciona. Ou seja, este gene agora, ele passa a ser o gene recessivo. E aí, no nosso DNA, se a gente tem o alelo dominante e o alelo recessivo, o alelo dominante, ele sempre vai manifestar a característica em cima do alelo recessivo. É por isso que a gente tem alelos dominantes e alelos recessivos. Então, lembra disso, por favor. Os alelos são chamados assim porque são versões semelhantes, parecidas. A única diferença entre este alelo e o anterior é esta base nitrogenada aqui, ó. Antes era outra base nitrogenada, mas aconteceu a mutação. Então, se você olhar para o resto, do gene, ele é a mesma coisa, só que teve essa pequena alteração. É por isso que alelos significam semelhante, parecido. Só que não é a mesma proteína que está sendo fabricada. Você teve essa alteração. E essa alteração vai influenciar na proteína. E essa proteína, talvez, ela não exerça mais o papel que ela precisa exercer. Aí, no caso, por exemplo, do albinismo, a pessoa que tem albinismo, não é que ela não produz melanina, ela produz. Só que ela produz uma melanina que não exerce a função dela. É uma melanina não funcional. É uma melanina diferente da melanina que as pessoas normais produzem. Por isso que elas são albinas. Porque ela tem os dois alelos recessivos. Não existe o alelo dominante no caso dela. Se vocês lembram lá do 8º ano, a gente estudou o albinismo. Albinismo é aquela doença em que a pessoa não tem coloração, né? Ela é toda branca. Pele branca, geralmente os cabelos são loiros. Então, a gente une esses conhecimentos nessa parte do nosso estudo, né? Tudo na biologia está conectado, gente. O DNA tem relação com a evolução, que tem relação com o gene, que tem relação com tudo. Na biologia está tudo conectado, tá bom? Então, nessa aula, a gente discute exatamente isso. Para a próxima aula, né, eu vou publicar no YouTube, lá no site também, aula com todos os conceitos do livro, que estão falando aí de genética. E aí, na semana que vem, a gente termina este capítulo falando sobre a epigenética. Tá? Aí a gente fala um pouco sobre expressão gênica, expressão dos genes. Porque o que acontece? Não sei se você já parou para pensar, todas as células do seu corpo possuem o mesmo DNA. Então, por exemplo, o DNA que está dentro do seu neurônio está dentro da célula da sua pele. Só que o neurônio é uma célula muito diferente da célula da pele. O porquê que isso acontece? Porque você tem a expressão gênica. A gente, dependendo de qual é a célula, genes são ativados, genes são desativados. Então, os genes que estão ativos no neurônio são diferentes dos genes que estão ativos, por exemplo, na célula da pele. A gente vai estudar um pouco sobre isso, então, na semana que vem. Eu vou desmutar o microfone de vocês, né? Qualquer dúvida, então, vocês, por favor, vocês perguntam. Vou desmutar aqui, só um segundo. A gente tem mais alguns, acho que 8 minutos para a aula acabar. Então, eu vou liberar para... Eu não tenho. Eu vou liberar, então, para vocês poderem fazer algumas perguntas se quiserem, tá bom? Professora, eu Tem tenho alguma uma pergunta. pergunta? Sim, diga. Quando ocorre a transcrição para o RNA sair de dentro do DNA, o DNA abre, certo? Isso. Pois é, aí quando o RNA sai, ele junta de novo? Então, este processo, ele está acontecendo lá dentro do núcleo da célula. O trabalho do RNA
não é no núcleo, é no citoplasma. Então, para o processo de transcrição acontecer, a molécula de DNA, né, ela é dupla fita. Imagina que as minhas mãos representam, cada uma delas, uma das fitas do DNA. Então, elas estão ligadas. Quando o RNA vai ser fabricado lá dentro do núcleo, precisa abrir, precisa separar. E cada uma das fitas do DNA vai ser utilizado como molde para fazer o RNA aqui no meio. Tá bom? Só que quando este RNA ele é produzido aqui no meio, ele não tem essa ligação com as fitas do DNA. Ele já vai ser produzido e já vai ser encaminhado lá para o citoplasma da célula. Entendeu? Então, produzimos o RNA a partir, né, do DNA, das fitas do DNA que estavam unidas, separou. Esse espaço então vai ser utilizado para fabricar o RNA. Só que o RNA não vai ficar ligado com nenhuma das fitas do DNA. Aí ele vai lá para o citoplasma para realizar o trabalho dele. Entendeu? Entendido? Professor, Sim, diga. no caso do azinho do azão, vai mudar alguma coisa no RNA transcritivo, mensageiro, essas coisas? Vai, com certeza, Lucas. Né? Deixa eu voltar aqui para a gente deixar claro. No caso do azinho vai mudar o RNA? Com certeza. Tá vendo aqui, ó? O que eu te falei? Né? Você tinha a versão original do alelo. O alelo, ele é dominante, tá? Este alelo é dominante. Então, ele produz a proteína. Então, se ele produz a proteína, este alelo dominante, ele vai fazer um RNA de um tipo, um RNA mensageiro. Só que ele passou por uma mutação, tá vendo aqui, ó, de quadradinho? É uma mutação. E essa mutação vai fazer com que o RNA mensageiro produzido seja diferente. Tá vendo aqui, ó? Você tem essa mesma mutação. Essa mutação ela foi transferida para o RNA também. E aí, este RNA diferente, né? Olha, lembra do aminoácido que tinha aqui? Era arginina. Só que com a mutação, o aminoácido agora é leucina. Eu mudei o aminoácido. Se eu mudei o aminoácido, eu mudei o formato da proteína. E essa proteína ela ganha uma nova característica. Dependendo, ela não consegue exercer a função dela. É o que eu te falei. Lembra lá do albinismo? Mudou? Oi? Por causa do azinho do azão, nesse caso aí, mudou? Exatamente, mudou. Por que mudou, Lucas? Porque aconteceu uma mutação. Entendeu? O azão, ele é muito parecido com o azinho. Muito parecido. Eles não são 100% iguais. Né? Quando eu falo parecido, isso quer dizer a sequência de bases nitrogenadas. Entendeu? Então, a sequência de bases nitrogenadas do azão, ela é muito parecida com o do azinho. E aí, isso faz com que a proteína gerada pelo azão seja a proteína que vai funcionar e a proteína gerada pelo azinho é a proteína que vai ter problema. No caso, o que a gente aprendeu lá na genética, Lucas? Quando eu tenho dois alelos dominantes, não tem problema nenhum. Quando eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, o que vai acontecer? O alelo dominante vai produzir a proteína, então a pessoa não tem problema. Agora, quando a pessoa tem dois alelos recessivos, ela só vai produzir a proteína incorreta, aquela proteína que não vai exercer a função correta dela. É por isso que o problema genético vai aparecer. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bom. Suave. Certo? Suave Tá mesmo? de boa. Tá de boa, né? Eu vou, então, encaminhar lá na plataforma o roteiro de estudo dessa semana. Né? Eu gravei a aula com os conceitos, com a explicação dos conceitos de genética, para a gente relembrar esse assunto, que a gente viu lá no 8º ano. Vou publicar a aula lá. Vou publicar também essa aula que está sendo gravada. E outra coisa, eu vou deixar os exercícios do livro, tá bom? E aí os exercícios do livro, vocês façam em casa e qualquer dúvida vocês perguntam. Lucas. Lucas, quer falar alguma coisa? Caraca, tem 3 Lucas. Qual deles? É o Lucas Gabriel. Você tava com a mão levantada, não tava não?
Tem o Lucas Gabriel Lindão aqui e tem o Bob Esponja. Pois é. Alguma dúvida, gente? Não, pessoal, Não? tá tranquilo essa matéria. Beleza, então. Ela é mais de boa. Não, é tranquilo. Eu vou então encerrar a aula, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente conversa lá na plataforma, tá bom? Eu vou publicar aula lá mais tarde. E aí a gente conversa lá pela plataforma, tá bom? Beleza. Fechou? Fechou. Vocês- Falou, daqui a pessoal. pouco vocês Valeu têm aí. outra aulinha. Tchau, um abraço. Falou, valeu, pessoal. Tchau, gente.